Bom, pessoal, estamos de volta e já mostrando para vocês como a taxa média anual de crescimento da população chinesa, olha aqui, está diminuindo, ok? Hoje girando em torno aí de 0,39%. Tudo isso produto, do quê? Produto da política de filho único, que foi flexibilizada, né? Hoje nas cidades os casais já podem ter dois filhos, mas até bem pouco tempo só era permitido um único filho, pelo menos nas áreas urbanas, e caso os casais desobedecessem essa regra, eles eram passíveis de severas multas e severas sanções por parte do governo chinês. Isso é uma política, a gente, só para aproveitar e fazer uma revisãozinha de teoria de população. Isso é uma política neomalthusiana, né, em que há uma intervenção pesada do Estado, uma interferência pesada do Estado no controle da natalidade, tá certo? E é claro que, bom, funcionou na medida em que, se o custo de vida nas grandes cidades já é alto, sustentar um filho já é algo que te custa, né, muito dinheiro. E o governo, a partir do segundo filho, te coloca multas e sanções muito pesadas, é evidente que você vai evitar aí a todo custo o segundo filho. Tá? Isso, num primeiro momento, surtiu o efeito desejado pelo governo chinês, na medida em que diminuiu o crescimento da população, como a gente acabou de ver no gráfico ali, eu vou mostrar de novo, mas passou a gerar um outro problema, que é o problema do envelhecimento da população e um aumento também da chamada razão de dependência. Por quê? Porque como começou a nascer muito pouca gente, e a população começou a envelhecer, certo? Você passou a ter um problema ligado ao envelhecimento da população, na medida em que as crianças que nasciam não conseguiam fazer, em quantidade, obviamente, a reposição da população economicamente ativa, tá certo? Então, por conta desse envelhecimento da população, os chineses flexibilizaram recentemente essa lei do filho único, essa política do filho único, ampliando aí para dois filhos a quantidade de filhos por casal, tá certo? E o que é a taxa de reposição ideal, né? De dois filhos por casal, porque você tem duas pessoas, né? Você ainda precisa de duas pessoas de sexo oposto para gerar um descendente fértil. Quando essas duas pessoas morrerem, se você teve dois filhos, você deixou dois descendentes, você deixou duas pessoas no lugar do casal, exatamente para poder estabilizar a população. Então, é a chamada taxa ideal, ok? Bom, voltando lá para os nossos gráficos, graças à política de filho único, mais essa política atual de dois filhos, ou seja, a política de controle da natalidade mesmo na China, vai funcionar e a China, pelo menos pelas projeções, não vai estar, não vai ser mais a maior população do mundo. Ela vai ter uma redução estimada, para o final do século 2100, ela vai ter uma redução significativa de aproximadamente metade da população, e a população chinesa, caso a tendência atual se confirme, vai girar em torno aí de 700 milhões de pessoas. E a Índia vai se consolidar finalmente como a maior população do mundo, ok? Há pessoas que estimam que há cientistas, né, da área de população que estimam que hoje a Índia já tem uma população maior do que a China, apesar desses não serem os números oficiais, tá certo? Aqui embaixo, também tem um destaque para a Nigéria, tá? Que vai ter uma população, segundo as projeções, maior do que a população da China, exatamente por conta da manutenção de altas taxas de natalidade e, ao mesmo tempo, uma grande expectativa de vida. Então, assim, do ponto de vista de números, se vocês forem perguntar, essa política neomalthusiana do filho único e, mais recentemente, a atual, a política de dois filhos, olha, do ponto de vista de resultado prático, de resultado estatístico, funciona. Agora, se isso é o ideal, é uma outra questão.
porque o Estado, isso demonstra um poder de controle, né, do Estado sobre a vida dos seus cidadãos muito grande, o que não é o cenário ideal dentro de uma ideia de Estado democrático de direito, né? E aí é claro que a gente não está falando de um Estado democrático, a gente está falando de um Estado que promove ainda uma política de partido único, né, do Partido Comunista Chinês, e que obviamente não é uma democracia, tá certo? Inclusive, muita gente me pergunta sobre a expressão que é cunhada, né, para explicar a China, para tentar explicar a China, que é a expressão socialismo de mercado, né? Eu queria que vocês ficassem atentos a essa expressão, porque ela já foi gabarito de prova da UERJ, ok? Duas vezes, se eu não me engano. Uma vez falando da China e uma segunda vez falando do Vietnã, tá? Que tem um modelo político-econômico bem similar ao da China. E essa expressão socialismo de mercado ela foi cunhada, tá? Então, como já foi gabarito duas vezes, é importante a gente ficar atento, né, porque pode aparecer de novo. Apesar disso, né, pessoalmente eu considero essa expressão terrível, porque imagina, socialismo de mercado. Você está pegando duas palavras que são quase que antagônicas. Você está falando, você está juntando uma política socialista com a economia de mercado e colocando dentro da mesma expressão para explicar o comportamento de um país do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico internacional. Então, assim, se vocês me perguntassem, eu diria, olha, a China é uma ditadura de partido único, ponto, né? Que tem uma economia em processo de abertura já desde o final da década de 1970, tá certo? Agora, a expressão socialismo de mercado, eu acho uma expressão muito infeliz. Porém, como ela já apareceu como gabarito de questão duas vezes, é importante ficar atento a ela, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Eu estou mostrando para vocês aqui em vermelho, né? Obviamente em destaque a, a população chinesa e a projeção que se faz para a população chinesa até o final do século XXI, né? Do século em que nós estamos. Então a tendência, caso os números se mantenham, é que a população chinesa caia pela metade, certo? Vamos falar um pouquinho de economia, pelo menos começar a falar aqui de economia. O PIB chinês, né, que hoje, em termos de país, é o segundo do mundo. Se a gente considerar a União Europeia, como União Europeia, é o terceiro PIB do mundo. Mas se a gente for pegar apenas países, os Estados Unidos é o maior PIB, o segundo, né, maior é o da China, algo em torno aí de 13 trilhões e meio de dólares. As exportações chinesas, né, que tem um valor aí absurdo, né? Algo em torno de 2 trilhões e meio de dólares, que é exatamente o que caracteriza a China como plataforma de exportação. Os produtos que são fabricados na China por conta do baixíssimo custo de produção e que vão para o mundo inteiro e que são exportados para o mundo inteiro. Então, nada mais justo que esse número seja absurdo. Tá? E o total de importações, aqui também é alto, né? Mas a balança comercial da China, vocês podem perceber aqui, que é favorável hoje. Então, o total de importações girando em torno aí um pouquinho mais de 2 trilhões de dólares, tá certo? Muito em função de commodities primárias, né? A China, a gente vai ver daqui a pouco, importa, por exemplo, 70%, praticamente 70% da soja que se produz no Brasil. Tudo bem? Eu vou dar mais uma segunda paradinha aqui e a gente volta também falando de economia mais um pouquinho.